Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a rejeição, a ansiedade e a orfandade. Meu nome é Max. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu pensei que o culto era 8 horas, a celebração. Eu cheguei agora. Eu vi que tinha um monte de ligação no meu celular. E era o pessoal daqui do 30 Semanas. Falei, eles devem estar vencendo a ansiedade lá, eu vou chegar. Que bom que você está aqui, dando mais um passo em direção à sua cura. 20 semanas, gente, aleluia. Você venceu 20 semanas, tá vendo? Só falta 10. Estamos chegando na final da jornada. Já foi 2/3, só falta mais um. E nós vamos celebrar mais um ano cheio de conquistas pessoais, aleluia. Você pode ter um monte de conquista do lado de fora, mas as melhores conquistas, você sabe, é as que nós celebramos do lado de dentro. É uma emoção saudável, é um coração estável, é isso que Deus tem para nós. Vamos orar então, mais uma vez. Em seguida nós vamos mais um passo hoje, falando ainda de confessar. Nós vamos falar hoje sobre confessar a sua filiação. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a cada semana nós temos sido encorajados por histórias de transformação. E eu creio, Pai, que em breve muitas pessoas que aqui estão estarão aqui em cima também compartilhando a sua história de transformação. Faz isso em nosso meio, que muitas e muitas pessoas aqui tenham muito o que compartilhar ao final deste ciclo, ao final deste ano. Obrigado, Jesus, por nos sustentar até aqui. Já se foram 20 semanas. 20 passos foram dados, ó Pai, muito aprendizado. Já não somos os mesmos desde o mês de março, ó Pai, quando nós começamos esse ciclo. Já não somos os mesmos, ó Pai, que nós iniciamos esse ano. E terminaremos esse ano ainda melhor do que estamos hoje. Continue a Tua obra em nós através da Sua mensagem também, nessa noite agora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O assunto vai acabar sendo um pouco paternidade, falando de filiação, não tem como falar do pai também. E você já ouviu talvez nesse ciclo, talvez em outros, o que nós acreditamos é que a raiz de fato dos nossos problemas, disfunções emocionais é de fato a orfandade. A raiz de todo esse emaranhado de pecados, situações que nós vivemos em nossas vidas, nascem tudo na orfandade. E só pode falar de paternidade ou ministrar paternidade aquele que primeiro é filho. E eu quero começar perguntando isso para você. Como foi até aqui a relação sua com os seus pais? Ou figuras de autoridade na sua vida? Nós vamos começar lendo aqui então o Salmo 32, depois João capítulo 1. Para nós começarmos a falar do nosso tema aqui, confesse a sua filiação. Já estamos falando de confessar. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado. Interessantíssimo isso aqui. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Já entrando em nosso tema aqui então, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Vamos começar falando então nesse primeiro ponto aí, sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus que nos inspira. Um Jesus simples, amoroso, obediente, que servia, vivia em santidade, convicções ele tinha todas, expectativas, esperança e a sua influência. Por quê? Porque ele era de fato o Filho. Por que a vida de Jesus escandalizou tanto os religiosos? Porque ele foi o primeiro que quando olhou para o céu para orar ao Pai, ele não disse Senhor, ele não disse Todo-Poderoso, igual foi até ali. Até a vida de Jesus, as pessoas olhavam para Deus como Ele sendo o Todo-Poderoso, e Ele o é. Olhando para Ele como o Senhor, e Ele o é. Mas Jesus vem e nos conecta de uma forma diferente ao coração de Deus. Ele olha e diz, o Pai é nosso. O pão é nosso.
Imagina você que está acostumado a chamar o Deus de diversos nomes. Vem um homem chamado Jesus, que cresceu ali talvez próximo a você, dizendo Pai Nosso. Não, peraí. Você está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo, é meu Pai. E essa pergunta nasce de nós de fato não termos tido nenhum nível de relacionamento de paternidade, de maternidade, não termos alinhado a nossa vida com as pessoas e figuras de autoridade que Deus colocou nas nossas vidas. Aquele abuso, o abandono e tantas outras coisas que fluem por meio de uma paternidade não saudável, disfuncional, nos fazem então duvidar desse nível de relacionamento. Deus é meu Pai mesmo, Deus se preocupa comigo. E a vida de Jesus nos inspira, porque a vida de Jesus tem todos esses atributos que talvez a nossa não tem. E é olhando para o Filho, Jesus, que nós temos a possibilidade de nos tornar filhos mais uma vez. É dessa forma simples mesmo que Jesus viveu, que Deus quer que nós vivamos. É assumindo resoluções, como o salmista vai dizer lá, eu assumi diante de ti, eu confessei. É você iniciar esse processo. Eu vou falando aos pouquinhos aqui, mas eu perdi, põe aspas aí, né? A presença do meu pai quando eu tinha ainda 4 anos. Meu pai decidiu morar com uma outra mulher que não era minha mãe, numa outra casa que não era minha. Eu morava aqui em São José, eu sou daqui, natural de São José. Aqui no Integração, quem conhece a Vila Industrial aqui sabe onde é. Nasci e fui criado ali. E meu pai, quando separou da minha mãe, começou a se relacionar com uma mulher que morava no mesmo condomínio que eu. E eu morava no primeiro condomínio do primeiro prédio dali do condomínio. Então meus amigos, minha rodinha de convívio era sempre ali, na entrada do condomínio. Então no final da tarde, sempre, eu cresci vendo meu pai chegando em casa, dentro de um carro que não era o nosso, com uma mulher que não era minha mãe, indo para um apartamento que não era minha casa. E de dentro do carro, dando um tchauzinho para mim, sem fazer o esforço de parar, baixar a janela, ou coisa do tipo. E essa distância, que era de 200 metros talvez, do prédio que eu morava para o prédio dele, na verdade era um abismo, um infinito, emocionalmente falando. A distância física era nada. Se eu tropeçasse e corresse uns 5 minutos, nem isso eu chegava na casa dele. E ele na minha, que era dele, que ele abandonou. Mas o abismo emocional foi gigante. Eu nem me recordo hoje, até porque a cura fez silenciar todas as dores em mim. Mas eu nem recordo mais quantos aniversários que ele esqueceu de me ligar. Isso porque depois que eu descobri, e essas informações às vezes é melhor não saber para não machucar mais, que eu descobri que a sogra dele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Então estava sendo comemorado um aniversário na casa dele, porque a sogra dele morava com ele também, e ele não lembrava de ligar para mim. E tudo isso foi de fato machucando, ferindo, frustrando minhas emoções. E eu cresci, fui abusado com 9 anos de idade. E tudo isso na maturidade ali dos 17 para 18 anos, ainda pouca maturidade. Mas aquela maturidade que pelo menos deu noção e entendimento de algumas coisas que eu vivia era fruto da ausência do meu pai. Essa maturidade que deu esse mínimo de noção, eu comecei a remeter tudo a ele. Eu fui abusado porque ele não me protegeu. Eu passei por tudo isso porque a figura dele não estava ali. Aquelas comemorações da escola, cadê meu pai? Eu jogando bola, cadê alguém na grade lá torcendo por mim? E esses eventos que são pontuais, mas são fundamentais, eu não tive. Como talvez muitos aqui. Mamãe, coitada, teve que trabalhar em 3 empregos para suprir eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. Então a ausência dela foi de fato por uma necessidade. Ela queria até estar presente, mas a gente não tinha ainda pensão, nenhum outro nível de sustento. Minha mãe tinha que estar lá, batalhando para sustentar a gente. Então não tive nem a presença da mamãe, nem a presença do papai. E aí, cresci na rua, desfrutando de tudo. Eu sempre digo, como não é testemunho, vocês já ouviram essa noite? Eu resumo meu testemunho dizendo, eu não tive uma experiência não por decisão própria de homossexualismo e nem de alcoolismo. O resto, pelo menos, eu experimentei. Meu pai sempre teve problema com bebida, então eu acho que por olhar e ver, isso foi o motivo, o pivô da separação dos meus pais, então eu não quero.
E o homossexualismo, tive até oportunidades, né? Mas não, só tirando o evento do meu abuso, nunca rolou nada além disso. Então, resumi assim meu testemunho. Então, muita coisa, que depois ainda de convertido, casado, ainda vem aqueles frutos, né? Eu lembro de experiências que eu precisava dar para minha esposa um pouco de masculinidade. Vai arrumar alguma coisa em casa, tomar uma decisão. Eu não sabia. Eu fui aprender a mexer em ferramenta para arrumar coisa em casa depois de casado. Eu estou 10 anos casado. Então, muitas coisas, lacunas, buracos, eu só pude começar a tratar tudo isso quando eu conheci Jesus. Eu olhava para o meu irmão mais velho, órfão, minha irmã mais nova, órfã. O único filho legítimo que eu pude conhecer e me inspirar é Jesus. E quando eu conheci Jesus e vi que Ele me deu a oportunidade de me conectar a um pai, e essa casa, família espiritual que Deus me deu, Deus também me deu homens, referências de paternidade. Eu comecei então a dar passos nessa história de filiação. E eu posso dizer para você que o Gael está com 4, meu filho, tem 3 anos e meio mais ou menos, que esse ciclo acabou. E daqui a pouco eu conto mais capítulos dessa história aí, que agora é uma bênção, graças a Deus. Segundo, você não pode esquecer que você é um filho amado de Deus. E isso era muito difícil para mim, porque quando eu comecei, por exemplo, o ciclo 30 semanas, lá, quase junto com o Claudião lá, 2007, 2008. Eu lembro que o pessoal dizia isso, sou um filho amado, sou um filho amado. Eu dizia, que filho amado? Eu sou um cara destruído. Não tem uma apresentação aí, oi, eu sou um cara destruído pela vida, meu nome é Max. Porque essa era a vontade de dizer, eu não sentia essa porção de amor que eu ouvia nas histórias, nos testemunhos. Eu lembro de alguém dizendo, não, vai dar certo, essa jornada tem fim. Eu disse, não, esse aqui é igual Star Wars, nunca acaba. Minha vida eu acho que é igual Star Wars, nunca vai acabar, sempre lança mais um e mais um. Porque eu pensei, parecia que conhecer Jesus ia assim, acabar tudo. E eu fui tendo que dar um passinho de cada vez, aprendendo uma coisa de cada vez, até que eu entendi isso aqui, essa essência, e que você nessa noite entenda, além das minhas palavras, que a palavra de Deus penetre mesmo no seu coração, você acredite nisso, você é um filho amado. A despeito do que você viveu, ouviu ou não ouviu, o abraço que você não recebeu, o carinho que você não teve, você é um filho amado. Silencie tudo que é voz da terra e começa a ouvir a voz do céu, dizendo para você, você é o meu filho, minha filha amada. Gálatas 4:7, essa verdade absoluta. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro é aquele que carrega a herança. O herdeiro é aquele que ficou com a boa parte. O herdeiro é aquele que tem tudo que o pai deixou para ele. Nesse pacote todo aí que Deus te deu, tem também amor, aceitação, cura, tudo isso para caminhar dentro de você. Reflita aí comigo, e depois você pode escrever aí, como que foi ou é o seu relacionamento com os seus pais biológicos? É aqui que está a conexão sua com Deus, na cura, nos seus relacionamentos com os seus pais, está uma habilitação para você começar a ouvir e conhecer esse Deus que é muito mais do que esses nomes que você chama Ele. Ele é Pai, Ele é Abba. Eu estava em Israel ano passado, foi tão legal a pastora Leila dizendo assim, chamou o pastor Carlito lá, pastor, olha aqui. E uma criancinha judia passando assim e gritando para o pai dela que estava na frente, Abba, Abba, Abba. E a gente pôde ver que isso é verdade. Eles chamam carinhosamente os seus pais de paizinho, e a palavra é Abba. Eles olham para os papais deles, as criancinhas, e Abba, Abba, Abba. De fato essa palavra existe, e a Bíblia está o tempo todo empurrando a mim e a você para mais e mais intimidade com Deus. Para que nós possamos receber esse amor, é preciso nós começarmos então a alinhar nossos relacionamentos aqui na terra. E foi mais ou menos em 2009, 2010,
que ouvindo uma mensagem na igreja, eu falei, cara, eu vou mandar um e-mail para o meu pai. Eu não tinha coragem de levar uma carta na mão dele, eu não tinha coragem de falar para ele, mas eu sabia o e-mail dele, eu escrevi um e-mail e mandei. Foi um primeiro passo que eu dei em direção à minha cura, dizendo que eu sentia muita falta. Eu fui totalmente para a abundância e eu queria que você pensasse assim também. Eu não vomitei igual muita gente faz. Eu coloquei a parte que faltava dele na minha vida, mas falei de mim, não falei dele. Falei, você faz falta, sua presença faz falta. Eu acho que se eu tivesse tido um relacionamento contigo, eu seria um cara muito mais livre, muito melhor. Eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que eu falei muito de mim. Eu queria me aproximar mais, eu queria estar mais perto, eu queria de fato, ter um relacionamento contigo. Eu lembro que quando ele respondeu, eu demorei uns bons 5 dias para ter coragem de abrir aquele e-mail. E quando eu abri, para minha surpresa, não tinha alguém lá que era quase um robô, alguém com coração de pedra. Não, tinha um ser humano do outro lado também dizendo, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não fiz tudo que eu poderia ter feito, eu quero que você me perdoe, eu também te amo. E aquilo começou a ser uma realidade nova para mim, e aquilo começou a ser uma cura. Mas daqui a pouco, a notícia da Carla está grávida, minha esposa, e ele não foi no chá de bebê, e não foi no outro. E a minha filha fez 1 ano, ele não foi também, 2 anos ele não foi também. E toda aquela realidade que eu era filho amado começou de novo a oscilar. E eu disse, está vendo, aquilo lá é balela, está vendo, aquele e-mail lá é nada. E se você não tomar cuidado, uma verdade absoluta a respeito de quem você é, um filho amado, começa a se perder, porque talvez o que as outras pessoas estão fazendo não vai mudar. E não é aí que está a chave. A chave não é o que as pessoas fazem com você, é o que você está fazendo com o que as pessoas fazem com você. Eu não quero te entristecer nessa noite, mas talvez em alguns relacionamentos, dependendo das pessoas, elas nunca vão mudar. Porque o que ela vai fazer não é o mais importante mesmo. E se você está esperando que alguém faça algo para que você seja curado, você está andando na contramão daquilo que Deus tem para você. Imagina se Jesus fosse esperar de Judas um bom comportamento para daí investir de fato na vida dele. Nós conhecemos a história de Judas, sabemos que ele começou e terminou a caminhada ao lado de Jesus muito mal. Algumas pessoas talvez não mudem o que elas têm feito para você até hoje. Então, se elas não vão mudar, e isso não está nas suas mãos e você não sabe, você precisa mudar. E começar a anular as mentiras e acreditar na verdade. Eu sou um filho amado, independente do que aconteça ou que ainda vá acontecer comigo. 3, compreenda a sua verdadeira filiação espiritual. Experimente Deus como seu pai. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Sabe, eu também acho a história essa parábola do filho pródigo bem ruim, porque um menino que tem tudo, abre mão de tudo, pega a sua herança e vai embora, gasta tudo, volta e acha que a vida é assim, beleza. Se fosse meu filho também ia achar uma história ruim. Jesus está contando uma história, não é uma realidade, mas ele quer expor uma realidade que acontece com muitos de nós. Mas eu sempre digo uma coisa desse menino aqui, ele tem uma virtude. Ele tinha consciência que ele era filho, por isso ele pediu a sua herança. Talvez você não está acessando algumas coisas de Deus porque você não acredita que você de fato é filho dele. O menino sabia, eu sou filho, então pai, me dá a minha herança. Tudo bem que ele mata o pai dele nas suas emoções, porque a herança só chega nas nossas mãos depois que os nossos pais se vão. E ele, antes que isso aconteça, está pedindo uma herança fora de tempo. Mas vamos para filtrar tudo de ruim que tem nesse texto e ver uma coisa que esse menino sabia. Ele sabia que ele era filho. Te pergunto, você sabe que você é filho? Você sabe que tem um pai, ou você fica mendigando bênção, você fica mendigando um monte de coisa? A Bíblia diz que todas, não algumas, todas as bênçãos já estão liberadas para nós nas regiões celestiais. Não fica correndo atrás de coisa que Deus já colocou nas suas mãos. Não deixa a religião te levar a fazer um esforço por coisas que Deus já te deu. Tem gente querendo sacrificar como Jesus, mas Jesus já fez isso por você. O mais leve ficou para você, o mais tranquilo ficou com você. Amém?
você agora ficou no papel de receber. Por isso que para algumas pessoas o cristianismo é uma coisa absurda, porque é uma graça extravagante mesmo. Eu quase que não preciso fazer nada, Ele já fez tudo. O meu papel é dizer, eu aceito tudo isso que você fez para mim, eu aceito. É quase que simplesmente você dizer sim para o que Ele quer fazer e não atrapalhar Ele no processo. Acredite nisso. Trate as suas frustrações. E vai eu, no 3º aniversário da Laura, mandar mais um convite para o meu pai. E ele foi? Não. Mas aquele e-mail de 2009, lá 2010... E eu, pastor de igreja, ministrando no coração de pessoas, pregando sobre paternidade. Mais um ciclo, 30 semanas. E vamos lá tratar um problema. Não, orfandade lá dentro. Ei, estou aqui. Poxa vida, eu quero tratar outra coisa. Quero falar de outra coisa. E até entender que o meu principal problema não era a minha sexualidade disfuncional. Até eu entender que o principal problema não era de fato a rejeição que eu sentia, mas era a orfandade. Eu fui tratando tudo isso aí e deixava a orfandade aqui de lado. A pornografia era um gatilho para uma falta que eu sentia dentro do meu coração tão grande, que a pornografia, por aquele momento, proporcionava para mim uma aceitação. Uma pessoa que eu nem conhecia, do outro lado do computador, me trazia uma afirmação mentirosa. E acabava aquele prazer, porque a gente só peca porque é bom para a carne, mas é ruim para o nosso espírito. Se fosse ruim a gente não pecava. Mas não é bom para nosso relacionamento com Deus, não é bom para nossas emoções, é bom só para a nossa carne. E como o Vitor Azevedo disse hoje aqui à tarde, na conferência Eleve, nós precisamos silenciar a voz desse Adão que está ali dentro, querendo o tempo todo falar com a gente, e deixar Cristo falar, porque a vida que agora nós vivemos é a vida de Jesus. Já não sou eu quem vive, é quem? Cristo que vive em mim. Então é quem vive que tem que falar, quem vive é quem tem que ter autoridade. E eu mais uma vez estava deixando lá as minhas frustrações. Eu lembro de algumas vezes nesses eventos assim, aniversário da minha filha, tal, coisas da minha vida, eu ficar com o olhar, sabe aquele olhar fixo, e alguém dizer, Max, e alguém dizer, o que está acontecendo? Eu falei, não, estava imaginando se meu pai estivesse aqui, como seria bom, como seria bacana, como seria legal. Mas eu já não era mais o cara do antes do e-mail lá, eu já estava muitos passos à frente, acreditando naquela palavra, lançando minha mente para Jesus, dizendo, Ele não está aqui, Ele não veio mais uma vez, mas eu vou ficar com aquele e-mail lá. Eu também te amo, eu fiz coisas erradas, eu também sinto ter estado distante, e aquilo ali de alguma forma me dava uma esperança, sabe? Por mais que era uma esperança razoável, mas me dava uma esperança. Sabe, você precisa está enxergando alguma coisa no seu futuro que tem que estar desejando levar você para lá. Uma coisa que ano passado Deus ministrou muito em mim, Deus disse para mim assim, Max, deixa o seu eu daqui de 5 anos para frente falar com o seu eu de hoje. Olha para o meu relacionamento, para o seu relacionamento comigo e comece a imaginar daqui a 5 anos quem você pode se tornar se você andar naquilo que eu estou desejando que você ande. Agora permita esse Max de 2023, foi do ano passado, falar com você, para ver se isso não te empolga a viver tudo que eu tenho para você. O problema é que a gente está deixando o Max de 2009 falar com a gente. Eu deixei por muito tempo o Max de 2008 falar comigo, o Max de 1990, quando meu pai saiu de casa. Eu deixava o Max lá do meu passado o tempo todo falar comigo. Não, você não tem pai, você é abandonado, você é isso e aquilo. E por isso esse direito que Jesus conquistou para mim de filho nunca foi uma realidade na minha vida. Até o dia que eu decidi bater meus martelos e disse, eu não quero mais. Eu quero olhar para o meu futuro, eu quero ver que meus filhos vão crescer sem conhecendo quem é o avô deles. Eu vou ter um bom relacionamento com meu pai. Eu vou ter coragem de ir até ele, abraçá-lo, sem ele me convidar para nada. Eu vou ter coragem de fazer uma ligação no aniversário dele. Eu vou ter coragem de falar o que eu tenho coragem de falar para pessoas aleatórias na minha vida. Eu não tenho coragem de falar para meu pai. Eu lembro que eu conheci uma pessoa na igreja, a gente começava a se relacionar. Cara, te amo, aí aquilo ali direto. Cara, eu conheci esse cara há um mês. Eu não tenho coragem de dizer isso aqui para meu pai.
Eu era superficial com quem eu tinha que ser profundo, eu era profundo com quem eu poderia ser superficial. Você tem que dar o seu melhor para todas as pessoas, amém? Eu não estou dizendo isso, você tem que dar qualquer coisa para qualquer pessoa, não. Você tem que dar o seu melhor para elas. Mas talvez você está deixando de dar o seu melhor para as melhores pessoas da sua vida por causa de uma dor, de uma frustração. Eu acredito que chegou a hora do seu rompimento em nome de Jesus. De você começar a dar para as pessoas sem se preocupar se vai voltar ou não, porque vida não é ping-pong. É você entendendo que Jesus entendia: o maior prazer da vida é dar. O maior prazer da vida é dar, não receber, é dar. Cultive intimidade. Falei um pouco disso aqui, né? O órfão, ele não consegue ter intimidade, ser intencional, profundo, é todo superficial, mas aquela coisa formal nos relacionamentos. Ele não consegue, talvez você não conseguiu até hoje, assim rasgar mesmo, sabe, o coração, falar tudo, por conta da orfandade. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Filho aos seus corações, que clama: Abba, Pai. Aqui que nós estávamos falando agora há pouco, esse Abba, Pai, que é o paizinho, que só fala nesse nível quem tem intimidade. A religião com Deus, aquela coisa formal, e aquela falta de também profundidade com as pessoas, fruto da orfandade. Quem é filho é livre para viver intimidade. Quantos acreditam nisso? Quando você é filho, gente, eu tenho 2 filhos. Impressionante como eles são livres. É impressionante. Eu estava saindo de casa agora. Esse é um ambiente para ser livre, né? Saio de casa agora, minha esposa vem na sala. Por que você deixou o queijo aberto? Secou tudo. Eu olhei para ela e falei: não deixei o queijo aberto. Quem que deixou então? Quem que abriu então? Só eu e você que fazemos pão. Eu falei: não, você não percebeu, sua filha cresceu. Ela faz também. Não, quando está comigo aqui não faz. Quando está comigo faz. Ele tem 7 anos, pô, eu deixo ela fazer. Mas quem corta o pão? Não, cortar o pão eu corto. Às vezes eu já, para facilitar, ela pega o pão puma, que já é cortado. Mas eu deixo. Não, mas não pode deixar, aqui está todo o negócio. Sua filha cresceu, você nunca deixou o queijo aberto? Eu abri a pergunta assim para ela. Aí a parte dela, no dia que você quiser, ela vem aqui e fala para vocês. Estou contando a minha só. Falei: amor, a gente tem que dar autonomia para essas crianças. Eles cresceram, eles são livres. São livres. E o filho livre, ele vai lá, pega o queijo, pega o pão, ele é dele. Está na casa do pai dele. Ele não fica perguntando tudo, ele não fica pedindo tudo, porque ele é livre, ele tem acesso, é dele. Você está entendendo onde eu quero chegar? É tudo seu, querido, abra o queijo. E Deus é mais parecido comigo do que com a Carla, nessa história. Nessa história, pelo menos. Ele não vai ficar brigando porque você deixou o queijo aberto. Ele vai te orientar, vai te alertar. Mas ele não vai ficar por... você esqueceu. Não, esse não é o nosso Deus, amém? Nosso Deus é Pai. Ele vai te corrigir porque Ele te ama. Ele vai te disciplinar porque Ele te ama. Mas Ele vai deixar você de novo, se quiser buscar lá o queijo mais uma vez e mais uma vez. É você que precisa acreditar. Deus tem falado muito com a gente lá em Jacareí sobre autonomia, e nós falamos o tempo todo isso na igreja, que nós pastoreamos pessoas livres. Autonomia é uma virtude dos filhos de Deus, que Ele é um princípio do reino. Nós temos esse acesso, nós temos essa autonomia de fazer. É muito bom ter uma cobertura espiritual, é saudável, é legítimo, sim, mas você também tem acesso, você também tem a sua autonomia. O que atrapalha você de ter mais intimidade com o seu pai? Pense nisso aí. Guarde essas 2 verdades aqui. O Espírito Santo testifica que você é filho, você tem que acreditar nisso. E como filho, a sua voz recebe uma atenção diferenciada. O pai está disposto e desejoso em ouvir a sua voz. Amém? Reconheça seus direitos de filho. Eu falei aqui do queijo, acho que já é uma delas, né? Você entendeu? A sua herança como filho de Deus inclui 2 aspectos. A herança da vida de Jesus. E olha o que o Rick Warren diz, que coisa interessante. As características de Jesus Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitamos que Cristo viva por meio de nós. Uau!
não é imitar o que Jesus fez, é permitir Ele viver através de você. É acreditar que Cristo, como diz lá em Colossenses o apóstolo Paulo, Cristo é tudo e está em todos. E se Cristo está em mim, é permitir Ele viver através de mim. E também que é a herança das promessas divinas. Nós temos também as heranças dessas promessas divinas. E aí está escrito o texto aí que nós acabamos de dizer, que Deus já deu para nós todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Você é aquele tipo de pessoa que depois que peca quer fazer um monte de coisa para Deus, parece que esqueceu o que você fez de errado. Você peca, aí você tem os primeiros momentos pós-pecado ali, você põe um louvor, você quer fazer uma oração, você abre a Bíblia, você começa a reler um livro que você tinha deixado de lado. Você é desses? Se você é, faz bem fazer isso, mas não deixa isso controlar a sua vida, porque tudo isso deveria ser feito antes também, depois também, o tempo todo na sua vida. Não acredite que com Deus é coisa de bônus, sabe? Ah, eu pequei, então se eu ler 3 horas a Bíblia, eu acho que eu tenho um bônus a mais. E aí eu estou no mérito, eu estou no sentido positivo, com ponto com Ele, estou com crédito. Não é assim. Deus não vai deixar de te amar menos porque você pecou. Deus não vai deixar de te amar mais porque você passou uma semana inteira acertando. Deus te ama. E o amor dele é incondicional. Pessoas vão passar por essa terra sem olhar para Jesus. O amor dele vai continuar sendo real para aquela pessoa. O ladrão da cruz, que nós não sabemos o nome dele, no último momento ali da sua vida decidiu olhar para Jesus e dizer, lembra de mim. E o filho falando em nome do pai dizendo, sim, vou lembrar de você. E nós temos um cara que não viveu nada de relacionamento com Jesus enquanto estava plenamente vivo, gastou seus talvez últimos suspiros do seu pulmão, palavras da sua boca para dizer, lembra de mim. E o filho está dizendo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um ladrão que viveu alguns minutos da sua vida reconhecendo quem era Jesus, inaugurou a eternidade. Como eu e você não sabemos o horário, o dia, a hora, quando, começa agora mesmo. Mas não forçadamente, intencional, como o filho, chega perto, fala com ele está lá pronto para te ouvir. Rejeite a tentação de viver distante do pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Que quando você orar, não seja igual muitas pessoas dizem, Deus está quieto, Deus está longe. Se você caminhar perto, todas as vezes que você falar pai, ele vai estar do seu lado dizendo oi. Aquela coisa. Eu não acredito no silêncio de Deus, eu acredito na surdez da terra. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o ouça, não o compreenda, não o entenda. Deus fala o tempo todo. Você vai ler alguns livros de teologia, eles vão dizer que de Malaquias a Mateus houve um silêncio profético de 400 anos. Aí Deus arranca uma fatia de 400 anos e diz, eu não vou falar, estou triste com vocês. Dá as costas. Aí Jesus nasce, Simeão pega Jesus no colo e diz, agora pode se cumprir, eu posso morrer porque tudo que eu ouvi se cumpriu. Se Deus está calado até Jesus nascer, quem falava? Deus não estava calado, querido, as pessoas que estavam surdas. Somos nós que às vezes nos afastamos e aí não é a voz de Deus que está baixa, não é Ele que não está falando, nós que não estamos ouvindo. É o filho que pega tudo que tem e sai. Você sabe onde é esse lugar ou qualquer outro, você sabe que não precisa desse lugar para orar, para falar com Ele, para ter relacionamento. Você pode fazer isso aqui em qualquer lugar. Não se afaste, não se afaste, não se afaste. E você vai poder perceber que o afastamento de Deus se dá por algum afastamento ou briga ou dificuldade relacional. Você está sendo ferido mais uma vez e mais uma vez você começa também a ter essa desconexão em relação a Deus. Se você pudesse colocar no seu nível de intimidade com o Pai numa escala de 0 a 10, qual seria? Quarto, assuma suas fragilidades. Fruto desse distanciamento, eu tenho certeza que isso te tornou frágil. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo
irresponsavelmente. Viver distante de Deus é uma forma de viver irresponsável. E a irresponsabilidade nos faz a desejar a comida dos porcos, nos faz a desejar as piores coisas dessa terra. É o nosso afastamento de Deus que faz nos desejar as coisas que os animais comem, as pessoas mais distantes de Deus vivem. Você criticava talvez um monte de coisa que as pessoas viviam, você está percebendo que algumas vezes você deseja essas coisas ainda. Aquilo que você critica ou criticava é o seu desejo hoje. É a forma irresponsável de viver, é esse distanciamento com Deus. Corre, se aproxima dele de novo. Assuma. Hoje mesmo é uma noite de você assumir fragilidades. Entra na roda e diz. Entra no grupo e diz. Eu lembro de algumas vezes, bobeiras. Mas eu tinha que assumir aquilo, era uma fragilidade. Eu comecei a chamar isso há um tempo atrás de geração pele de bexiga. Tudo estoura, tudo pega mal, tudo acha ruim. Meus filhos amam bexiga, mas eles saem do salão de festa, onde for, antes de chegar no carro, ou a do Gael ou a da Laura fura. É sempre uma só que fura. Para o outro que está com bexiga gozar do que perdeu. Tá vendo? Perdeu essa bexiga. Aí fica aquela briga dentro do carro, por causa da única bexiga. Porque bexiga onde esbarra fura. Aí é aquela foto do aniversário que não te chamaram, você olha nas redes sociais e diz, nossa, ninguém me chamou. Estou de mal. Você está 3 semanas na sua célula levando lanche, ninguém leva. Nossa, gente, é isso, só tem eu aqui na célula. Eu lembro de uma vez uma pessoa na célula, ela não comia bobeiras assim da vida, essas coisas, algumas boas. E ela uma vez mandou uma mensagem e dizia assim, pastor, eu estou triste. Eu disse, por quê? Vocês sabem que eu como comida saudável e vocês só levam refrigerante, croissant de queijo e presunto e tal. Eu disse, desculpa, então leva sua marmita. E ela não gostou nem da minha resposta. Geração pele de bexiga. Você vai se parecer mais um casco de tartaruga, amém? Forte, resistente, não frágil, forte. Quinto, uma perguntinha antes aí, reflita desse ponto aí. Quais fraquezas você decide confessar hoje? Quinto, rejeite a orfandade. Estamos caminhando para encerrar aqui. Eu vou terminar a história com meu pai. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. O cara sai de casa pedindo herança, eu sou o filhão, então me dá herança. Ele está voltando para casa esquecendo tudo que foi o motivo dele ter saído. Ele saiu porque ele reconheceu que era filho e pediu herança. Ele volta dizendo, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sai com entendimento, volta com outro. Quantas vezes nós não acordamos? Não, Deus me ama, eu sou filho amado, e que fragilidade nada. Nós vamos dormir, eu não presto para nada, eu não estou valendo nada, está vendo? Eu só faço coisa errada. Querido, não deixe as suas emoções oscilarem naquilo que você é um filho amado de Deus. Não permita essas mentiras entrar, rejeite, coloque um escudo mais resistente nas suas emoções e blinde o seu coração dessas mentiras. Bill Johnson vai dizer que nós não temos o direito de acreditar em coisas que Deus nunca disse ao nosso respeito. Se Deus não disse, por que eu estou acreditando? Eu entreguei minha vida para quem? Eu vou viver ouvindo a voz de quem? Você tem pais espirituais? Responda aí, sim ou não. Isso vai ser uma ferramenta que vai te ajudar muito na sua caminhada, caso os seus pais já tenham partido, caso os seus pais talvez nunca mudem. Deus vai levantar, guarda uma coisa no seu coração, Deus sempre dá um Samuel para os pais esquecidos como Jessé. Deus sempre vai nos dar um Samuel se o nosso Jessé nos esquecer. É Samuel que diz, nós não vamos nos sentar enquanto Davi não chegar. É Jessé que diz, não, eu tenho mais um, mas está lá e nós não vamos sentar, Jessé, enquanto Davi não chegar. Alguém vai lembrar de você.
Alguém vai te esperar para comer, alguém vai preparar a mesa para você, alguém vai lembrar que você existe. E Deus vai dar a pessoa sim, quando os que tinham que cumprir o seu papel não cumpriram. Ele pode ser mais novo que você, ele pode ser totalmente diferente de você, mas ele vai te dar o que os que tinham que dar não deram. O abraço, a atenção, o par de ouvidos, a companhia, o banco de carona do carro. Ou vão dirigir para você para que você fale, fale, fale. Vão te convidar para um café. Vai ser aquele cara na prateleira da loja de material de construção, igual eu, que um dia eu não sabia o que era resistência de chuveiro. E o cara parou para me explicar, me ensinar. E aquele cara, por alguns minutos, foi meu pai. É aquela pessoa que para no trânsito para ajudar você a trocar a roda do seu carro. É aquele outro que te ajuda a empurrar quando o carro parou. Você não precisa passar por nada disso. Só estou dando exemplo. É aquela pessoa que vem e te levanta. Sabe quando você está na academia, aqueles 2 dedinhos no supino que faz a diferença? É isso. Alguém que vai ajudar você a carregar o peso da sua vida, para tudo ficar mais leve. E sexto, que é o nosso propósito aqui, celebre a sua filiação constantemente. Traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, aleluia. Do 3º para o 4º aniversário da Laura, se você me acompanhou na minha história aí, teve a notícia que a Carla estava grávida de novo. E ia nascer o Gael. E aí teve um chá de bebê. Meu pai foi? Não. Nossa, Max, agora eu pensei que a história ia ganhar um capítulo novo. Não. E aí o Gael nasceu. Meu pai foi? Foi. Foi, e foi o primeiro a chegar na maternidade. Se você entrar no meu Instagram, for passando o dedo lá, você vai ver lá no dia 24 de setembro de 2014. O Gael nasceu e eu estou lá e a mulher liga no quarto e diz, ó, tem visita. Eu falei, uau, chegou alguém bem cedo. O Gael ainda estava lá do outro lado do vidro, eu esqueço o nome daquele lugar lá que os bebês ficam quando nascem. E eu estava lá no quarto, lá esperando a Carla voltar da cirurgia ainda. E quando eu estou esperando quem que é a visita, né? Quem vai ser a primícia? Meu pai. Eu digo, meu Deus, meu pai. Sabe aquele negócio, você fica nervoso, tenso? Parecia que quando eu comecei a namorar a Carla, aquela emoção, aquele negócio. E pai vem aqui para ver. Detalhe que eu tinha uma palavra, Deus disse para mim, eu vou te dar um filho. E eu pensei que isso era a Laura. E aí veio uma menina. Filho mesmo, homem, não filho, bebê. Um homem, eu vou te dar um filho e através dele eu vou curar a sua paternidade. Como era a Laura, eu pensei que era na Laura, não, mas o Gael nasceu. E a primeira pessoa que veio foi meu pai ali e tal. Ficou ali alguns minutos, foi embora. Falei, uau, alguma coisa começou a acontecer. O Gael foi fazer 1 ano, meu pai foi? Foi. Primeiro aniversário do Gael, meu pai estava lá de novo. Eu morava em São Paulo, eu vou acabar já. Aguenta aí, Cláudio, uns 2 minutinhos aqui. Já deu 40 aqui, ó, 42, vai acabar. E aí eu estava lá, daqui a pouco minha irmã sobe no apartamento lá em São Paulo e diz, o pai veio. O pai veio? Eu estava, 2014, 5 anos de casado. Meu pai nunca tinha ido da minha casa. Eu falei, meu pai está aí, cara. Deixa eu ver se está tudo arrumado em casa. Ele tem que vir, ele vai vir na minha casa. Meu pai vai vir na minha casa. Meu pai na minha casa. Sabe, mas é assim mesmo, eu não estou brincando. Não era assim, gente. Uma tensão, um nervosismo. Estou recebendo a pessoa que eu mais ansiei ter na minha vida. E eu não tive. E ele entrou e eu fui lá, pai, olha aqui, ali é o metrô da Barra Funda, aqui não sei o que, vem que você é meu quarto, e aqui que eu durmo, aqui é o quarto da Laura, aqui é o quarto do Gael, e aqui é a sala, aqui não sei o que, que é uma água, um suco, um refrigerante, um negócio, só não tem coisa alcoólica aqui, eu sei que você gosta, mas não tenho, e tal, mas aí, né, e aquele negócio ali, querendo agradar, e do nada veio um insight assim, eu falei, cara, eu vou com meu pai dentro do carro, eu odeio dirigir. Falei, amor, vai com seu pai, vai ser com não sei quem, não sei, Laura, vai com não sei o que, vai eu, Gael e meu pai. Tudo começou naquela maternidade. Então hoje eu vou repetir aquela cena e alguma coisa vai acontecer. Me deu um estalo assim que alguma coisa aconteceu. Aí eu estou lá sentado, meu pai está do lado e o Gael está atrás. Morava na Barra Funda, o aniversário dele era no Tatuapé. Longinho, marginal, aquele negócio todo. Gael começa a chorar. O meu pai está no carona e eu sempre estou ali. Eu sei que dar o dedo para o Gael era a solução. O Gael grudava o dedinho, meu sempre, e parava de chorar. E meu pai está ali, eu estou de boa, estou dirigindo, não consigo dar o dedinho.
E meu pai do nada: filho, tem alguma coisa que eu faço para fazer o Gael parar de chorar? Eu falei: dá o dedo para ele, pai, ele dorme rapidinho. Meu pai joga o bração para trás, o Gael gruda no dedo dele, tum. Nem um minuto, dormiu, parou de chorar, acabou. Eu falei: meu pai lá, e a gente indo, conversando. Eu falei: pai, pode soltar. Gente, curado, tô curado. Meu pai tá no meu carro, meu pai veio de novo num evento da minha vida. Aquele e-mail era verdade, tá vendo? Ele quer também. Eu tô vendo: pai, pode soltar. Não, tá de boa. Tô vendo que ele: não, mas tá de boa. Não, pai, solta. Eu insistindo. Aquela voz entra dentro do meu carro, que na verdade era dentro de mim. Deus dizendo assim: Max, eu terminei em você, agora eu comecei nele. Ele escolheu ir embora e não segurar o seu dedinho. Empresta o dedinho do Gael para eu começar agora a cura nele. Ele nunca segurou um dedinho. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, querido. A gente chegou no buffet. Gente, meu pai cresceu em bar, viveu a vida dele em bar. Eu tava jogando pibolim com meu pai, tomando gol a rodo e feliz. Eu tô tomando gol do meu pai. Eu tô jogando pibolim com meu pai. E ping-pong, aí não ganhou todas não, mas tô lá. Eu tô jogando ping-pong com meu pai. Cara, eu já tô com quase 30 anos, mas Deus me deu uma oportunidade de jogar agora ping-pong com meu pai. Eu tô lá na sinuca, eu tô fazendo um monte de coisa com meu pai. Meu pai tá sentado na festa do aniversário do meu filho, tomando um copo de refrigerante comigo. E eu sabia que muitas vezes ele não participava de muita coisa, porque era coisa de crente, não tem bebida alcoólica, aquele negócio. Ele está ali, ele topou tomar refrigerante, ele topou tomar açúcar, ele topou comer coxinha. Hoje eu falo com meu pai quase todo dia. Meu pai hoje mora no Rio de Janeiro, mas essa distância aumentou, mas o nosso relacionamento agora é juntinho. Esse ano, abril desse ano, ele me ligou, disse: filho, eu tô indo para São José, vou passar meu aniversário na casa aí da sua mãe, da sua avó, a mãe dele. Você pode ir lá no meu aniversário? Eu queria que você orasse abençoando a minha vida. Foi a primeira pessoa a chegar também no aniversário dele. Sentei de frente para ele. Meus irmãos ficaram lá com a beira da mesa, outros não sei quem. Eu ficava lá perguntando as coisas, olhando para ele, dizendo: eu estou conversando com meu pai. Depois de mais de 30 anos eu estou aqui, podendo viver isso aqui. Em um determinado momento ele olhou para mim e falou: filho, vamos cantar o parabéns. Você ora por mim? Ele olhou para mim e disse assim: porque você é o pastor da nossa família, você tem essa autoridade de orar abençoando a gente. Tinha um monte de pessoas de outras religiões lá, mas ele olhou para mim e disse assim: você vai orar por mim abençoando a nossa vida. Querido, eu quero em nome de Jesus compartilhar isso com você. A sua cura está a uma decisão sua, diferente do que você falou até aqui. Não fica falando mais mal, não fica tomando. Não, faça a sua parte. Manda um e-mail, escreve uma carta, vá até ele, manda uma mensagem, mas dê um passo. Talvez o seu demore 7 anos, como foi comigo. Talvez o seu seja mais rápido, mais demorado. Eu não posso prometer isso, mas o que eu sei é que Deus quer alinhar os seus relacionamentos aqui, para que você comece a olhar para Ele como seu Pai. O maior interessado de tudo isso é Deus, porque Ele sabe que você curado, Ele tem um outro nível de relacionamento com você. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, não o meu testemunho, a Tua palavra tem poder para nessa noite curar corações aqui, ativar corações aqui. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha de fato curar corações, fazer com que cada um aqui, ó Pai, possa viver o que tem sonhado. Talvez pessoas aqui desistiram depois de fazer tanta coisa, tentar tantas coisas, tantas aproximações, que foram talvez na mente deles em vão, mas não, o Senhor sempre esteve trabalhando. Então, em nome de Jesus, Pai, que hoje exista aqui perseverança, resiliência na emoção de cada um e cada uma, para que nós possamos continuar a ser intencionais no nosso processo de cura, acreditando que aquela desconexão com a mãe, com o pai, com uma pessoa próxima, algum nível de autoridade, se tornará assim uma reconstrução, uma conexão novamente, uma cura. E nós veremos uma geração, Pai, crescendo completamente diferente. Deus, nós pedimos que os filhos que estão aqui feridos na sua filiação e estão carregando orfandade, não deem isso aos seus filhos, à sua geração. É porque nós estamos feridos que nós acabamos que transferimos ferida, não cura. Então, em nome de Jesus, cura-nos, Pai, para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos,
possam colher os frutos que o Senhor tem dado a nós em primeiro lugar. Nós profetizamos mesmo, abençoamos aqui cada mente e coração, Pai, com a mente de Cristo, a mente de abundância, desejando e crendo, ó Pai, que 2019 é o ano do início dessa conexão, Pai, com as pessoas que nós temos ainda por algum problema, principalmente os nossos pais. Eu abençoo, Pai, cada coração aqui, crendo que o melhor do Senhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.